do ponto de vista espírita, por que existe casos raros de feto com parasitas no cérebro de um bebê? Tipo assim, um bebê nasceu, tem uma formação no cérebro, acha que é um tumor e é um feto, né? Inclusive, essa notícia, ela saiu no G1. Um parasita que ele está falando, parasita. Não é um parasita, uma ancilostomíase, não é um verme que está andando. É um parasita em formato de um feto. Ele tem um formato de um feto, de 18 centímetros, esse que traz aqui na notícia. Com o quê? Acaba de quê? Tem uma formação, tem o quê? Cabelo? Tem cabelo, tem unha, tem perna, tudo. Então, o que acontece? Tipicamente, quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, ele vai gerar um único indivíduo, vai formar um único bebê. E ele vai, até o final da gestação, ser uma gestação única. Mas acontece, e isso não é muito raro, mas também não é tão frequente, a ocorrência na qual um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, 1 com 1, não pode ser 2, 1 com 1, na hora das divisões celulares ocorre um fenômeno que a ciência não tem ainda uma explicação satisfatória, mas ocorre o fenômeno da gestação gemelar. Formam-se gêmeos. Aquele ovo que estava se desenvolvendo, tá? Aquele elemento que estava produzindo a formação do novo ser, ele simplesmente, o zigoto vai se dividindo, vai, e numa certa hora ele diz, não, eu não sou um, sou dois, e forma 2 indivíduos. Aí nascem 2 crianças que são gêmeas idênticas. Rostinho parecido, são sempre do mesmo sexo, e são gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, gêmeos verdadeiros, como quiser chamar. Gêmeos monozigóticos, do jeito que quiser, é tudo a mesma coisa. Um único ovo formou 2 bebês. Independentes, são 2 crianças iguais, mas eles são independentes, tem um corpo diferente. Nasceu uma placenta só e tal, nasceu lindo. Tem uma situação em que, na hora da formação dos gêmeos, algo não fica perfeito. E esses 2 gêmeos não se separam completamente. E eles ficam conectados por alguma parte do corpo. Então, os casos mais simples são separados ao nascer, nasceram colados por algum tecido e aí separa. Às vezes não dá para separar, porque eles têm uma relação muito mais profunda. São 2 pernas, 2 braços, mas tem 2 corações, 3 ou 4 pulmões, 2 cabeças. Aí são 2 espíritos que estão vivendo no mesmo corpo. Aí dá origem ao fenômeno da chamada situação dos gêmeos chifópagos, ou gêmeos siameses, que são 2 corpos que não se formaram completamente e possuem um ponto de conexão. Separável em alguns casos, não separável em outros casos. E dentro dos casos dos siameses existem a particularidade da particularidade. Quando esse fenômeno de divisão celular ele pode provocar um apartar-se, uma divisão durante a gestação, em que uma parte de um corpo se forma, mas não tem espírito vinculado. Existe uma inervação até do mesmo indivíduo. Aquele mesmo que formou o corpo principal também inerva o corpo secundário. Eu já vi, quando eu era menino, namorava com a Sâmia na época. Casei com a Sâmia em 85, isso aí vocês veem, né? Mas eu vi umas imagens de um cara na China que ele tinha uma segunda cabeça aqui. Ele era uma pessoa, ele era lavrador, mas ele tinha uma segunda cabeça aqui. Da cabeça dele saiu outra. Então, o que é isso? É um gêmeo incompleto. Só que, neste caso específico, nem houve a implantação de um outro espírito. O mesmo espírito acabou
se enraizando para os dois tecidos, porque não criou-se duas mentes diferentes. Então, aquela cabeça que estava aqui, ela era uma cabeça, não era uma cabeça completa, né? Era só tipo um galo comprido assim na cabeça dele, e vivia aqui. Você, olhando com atenção, você via que tinha o início da formação de uma cabeça, mas não tinha cérebro, não tinha nada. Era só a parte parcial, né? Então, isso pode acontecer, você ter gêmeos que se formam de maneira muito imprecisa e não tem sequer espírito vinculado a esse corpo que tenta se formar. E aí acaba a pessoa nascendo com esse fenômeno que é como se fosse uma má formação, né? Isso é um fenômeno da própria embriologia. Tem vezes que a pessoa nasce com mais dedos do que deveria ter, polidactilia, aí não é gemelar, não é um gêmeo, é a formação da mão, nasce com 6 dedos no pé, nasce com um dedo aqui na lateral da mão. Isso aí são circunstâncias que não é gemelar, é uma circunstância de mutação genética. Agora, quando forma a cabeça e que dá indício de que aquilo iria se formar no começo, aí sim é uma estrutura de gemilitude que está se iniciando. Como esse caso que você está falando é muito rudimentar, é uma coisa pequena, um arremedo de cabeça que a pessoa tem, não chega a ser um cérebro que pensa, então, na verdade, foi uma tentativa gemelar que acabou sendo frustrada e o indivíduo se desenvolve com essa estrutura cerebral estranha, mas é um espírito só aí habitando esse corpo. Jorge, até aproveitando isso, nós temos uma vinculação espiritual para que o espírito que está passando por essa experiência vivencie isso? Tipo assim, uma necessidade, por exemplo, do espírito, do ponto de vista do perispírito? Olha, a expiação pode ser o caso mais apontado para essas situações, né? E aí você tem tanto as expiações por conta de um processo obsessivo que tenha se inserido durante a gestação, como você pode ter um espírito do mundo espiritual que traz uma deformidade no perispírito que predispõe a uma alteração genética com esse padrão, ou pode ser ainda um mecanismo utilizado pela própria espiritualidade para ser um freio para o indivíduo durante a existência corporal. Porque na medida em que você renasce com uma estrutura física com determinadas características muito singulares, a chance de você encontrar alguém, de você casar, de você viver uma vida considerada como típica, né? Uma vida típica que a gente tenha, ela diminui. Porque você, nossa, mas aquele rapaz ali, ele tem determinada formação no rosto dele, que é diferente. Então, isso tudo são fenômenos que também podem ser originados por uma ação da própria espiritualidade como um freio para a criatura durante a sua existência física.